Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de uma plataforma, né, que já falamos muito de low code aqui no Entre Chaves, né? Mas essa plataforma foi eleita aí pelo Gartner pela 7ª vez consecutiva como a plataforma líder em low code. Estamos falando do OutSystems. Então a gente vai conhecer essa plataforma hoje. Para falar disso, como sempre, estou aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Champs, e aí, pessoal? Pois é, esse tema, né, eu sempre gosto bastante de falar, e a gente já, aqui no Entre Chaves, já fez alguns outros episódios, então, se você que está nos ouvindo não conhece bem o conceito, a gente tem alguns episódios que a gente fala sobre low code e no code no geral, temos um outro episódio de case, né, aplicação de algumas ferramentas, algumas plataformas. Enfim, esse episódio eu estou bem empolgada para a gente entrar mais a fundo tecnicamente no OutSystems, que, como você falou, é a ferramenta mais utilizada aí no mercado. Bora lá! É isso aí. Para falar desse tema, trouxemos aqui um especialista com a gente, não, Marcos? E aí, pessoal? É um prazer estar aqui hoje. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Marcos, estou na DTI faz 2 anos. E tenho cerca de aproximadamente 6 anos de experiência com OutSystems. Então, eu conheço um pouco do viés dos dois lados, com o uso e sem o uso da ferramenta. Legal demais, né? E antes do episódio, engraçado que você falou ferramenta agora, né? Antes do episódio, a gente estava falando justamente de o que era o OutSystems, né? Se era uma ferramenta, se era uma plataforma. E você estava até explicando para a gente que, na verdade, o OutSystems é uma plataforma, né? Então, para a gente começar a conversa falando o que é o OutSystems, né? Eu acho que seria legal dar um overview, apresentar essa plataforma aí para a gente, né? Não, legal. O OutSystems, o mercado em si e a documentação disponibilizada por eles traz um conceito de plataforma e não de ferramenta, porque ele consegue disponibilizar todo o ecossistema de desenvolvimento de software e não só a disponibilização de um único recurso, como back-end, front-end, DevOps ou qualquer outro recurso do tipo. Então, ele engloba todos esses conceitos e traz para o desenvolvedor o ecossistema completo de desenvolvimento, sem ter que se preocupar com a implementação desses recursos por trás dos panos. Entendi, não, legal isso, né, da gente pensar mesmo o que é plataforma, o que é ferramenta, né, e como que o OutSystems se apresenta mesmo para o mercado, como você falou. Mas vamos, então, entrar um pouco tecnicamente assim, nesse overview de como que funciona, então, na prática, um usuário que não conheço a ferramenta, como que é, né, para eu começar a usar? Legal. O OutSystems, assim, para o usuário que nunca teve contato com uma empresa que não tem necessariamente um contrato com a ferramenta, vai ter acesso a uma gama de recursos de aprendizado dentro do site deles, que basicamente vai disponibilizar diversos materiais em todos os temas que a plataforma acaba encapsulando esse conceito de acelerar o desenvolvimento. E também vai ter acesso a um ambiente que vai ser provisionado pela própria OutSystems de maneira gratuita dentro da plataforma, de uma forma que você consiga codar e fazer o deploy da sua solução dentro desse ambiente para ser testada de ponta a ponta. E aí, pensando, você até falou codar, né? Pensando em uma ferramenta de low code, como é que funciona essa parte do código em si? O que a gente consegue construir usando essa plataforma e como a gente constrói de fato, né? Como a gente implementa? No OutSystems, o céu é o limite, né? Porque a ferramenta não possui poucas limitações dentro do desenvolvimento. Por ter trabalhado há algum tempo, posso estar um pouco enviesado no que eu estou falando, mas a plataforma permite que você use os recursos próprios que ela já tem, tanto visuais quanto relacionados à lógica, para desenvolver a sua solução, assim como ela permite que você aproveite os conteúdos e os recursos desenvolvidos pela comunidade dentro da Forge, que é como se fosse um provedor de bibliotecas que a ferramenta tem, assim como também, caso nenhum desses cenários te atenda, ela tem a parte de integração que vai permitir o desenvolvimento em C# e, com isso, fazer a integração deste recurso dentro do ambiente de desenvolvimento visual da ferramenta. Entendi. Então, basicamente, assim, eu vou lá, eu posso usar ou componentes existentes, como você falou, né, que outras pessoas já codaram, ou que, enfim, eu mesma fiz, ou realmente integrar com coisas que já existem ou que eu mesma vou produzir em .NET, em C#. É isso? Exato. Isso mesmo. Entendi. E como é essa integração? Fiquei curiosa aqui em relação à integração a esses outros sistemas. Se integra só com sistemas .NET e tal? Ou eu posso, por exemplo, consumir uma API que está exposta em algum lugar e pronto? Como que é isso? Existem várias formas de fazer essa integração.
Você pode fazer a integração com um bloco de código mesmo, em .NET, ou implementar o que for necessário ali dentro do C Sharp, e através do Integration Studio traduzir isso para dentro da plataforma, assim como também ela permite fazer outras integrações que já vêm nativas dentro da IDE de desenvolvimento, que é o Service Studio. Dentro dela você consegue fazer integração com APIs REST, assim como consumir e expor as suas próprias APIs de maneira visual. O Web Service SOAP, basicamente também consumir e expor esses Web Services, integração com o SAP de maneira nativa através da conexão RFC. Então, isso vai permitir você se conectar com funções remotas dentro do RP e fazer toda a integração necessária com o sistema RP SAP. Você falou de conector nativo do SAP, existem outros conectores nativos, por exemplo, dando, né, eu tenho bastante conhecimento, por exemplo, do Power Apps, que aí tem conectores, claro, da Microsoft, né, por exemplo, consigo conectar de forma bem nativa com o Power BI, enfim, com outras ferramentas da Microsoft. Como que é no OutSystems? Tem alguns desses conectores nativos para além do SAP? De maneira disponibilizada pela plataforma, não existe diretamente pelo Service Studio, mas existem diversos componentes dentro da Forge que já permitem fazer essas integrações, tanto com componentes como o Microsoft Graph, que vai disponibilizar diversas APIs para acesso ao OneDrive, para acesso ao Power Apps, assim como outros recursos como o login, de maneira através do fluxo ALF com o próprio Azure AD. Então, existe a integração através desses recursos da Forge com o Azure AD para você implementar o fluxo ALF 2, mas a plataforma também tem já incorporada nela a integração via LDAP com o Azure AD. Então, tem as duas formas de configurar essa conexão e você autenticar de maneira transparente com os recursos da Microsoft. E na prática, o desenvolvimento ele é feito majoritariamente aí via drag and drop? Como é que funciona o ambiente de desenvolvimento mesmo dessa IDE? Sim, o desenvolvimento da lógica em si é todo através de drag and drop dos componentes visuais que vão basicamente referenciar as estruturas de desenvolvimento tradicionais, como o if, com else, o switch, coisas do tipo. Porém, você vai colocar esses componentes dentro de um diagrama, com início e fim. Dessa forma, você vai espetando a sua lógica sequencial que precisa ser executada ou paralela dentro do bloco de server action, client action, e dessa forma você consegue organizar tudo que você precisa que seja executado. Não, legal. E então, assim, quando a gente fala de uma aplicação, no caso ele permite que você produza ali tanto um front-end web, quanto mobile, quanto só uma API, por exemplo, você consegue desenvolver usando OutSystems também, né? Mas vamos pensar num front-end clássico ali. Você desenvolveria a tela e, ao mesmo tempo, desenvolveria a lógica por trás dessa tela, as funcionalidades, as integrações, as interfaces com base de dados, tudo isso junto ali nessa mesma IDE, nesse mesmo produto. É isso mesmo? Isso mesmo. Você vai conseguir construir a sua interface através dos componentes visuais já prontos da ferramenta. Então, a ferramenta tem diversos templates visuais que você pode aproveitar e já dar uma identidade para a sua aplicação, assim como você pode criar seu próprio template em linha ali e, através disso, fazer a construção de uma interface customizada. Essa interface ela vai conseguir se comunicar com várias coisas, como uma client action, que seria como uma função JavaScript de uma interface web, que vai executar uma lógica de manipulação da própria interface, pode se conectar com o que a gente chama de aggregate, que basicamente vai montar como se fosse uma API com o seu banco de dados já de maneira bem transparente, vai fazer uma consulta dentro desse banco para popular de maneira assíncrona essas interfaces reativas, assim como também você consegue criar server actions que vai permitir você criar um back-end com uma lógica mais complexa, com integrações e coisas do tipo, e espetar isso também na sua tela para poder operar a sua lógica. Entendi. Uma das coisas que eu vejo, assim, ainda vejo como desvantagem dessas plataformas e ferramentas low-code e no-code é a parte de manutenção. Porque a gente tem um pouco de dificuldade ainda, eu posso estar sendo injusta, de ter coisas muito bem modularizadas, de seguir muitas boas práticas, né? Seguir as boas práticas de desenvolvimento de software, né? De engenharia de software dentro dessas ferramentas, porque elas, querendo ou não, elas têm uma forma de divisão que é diferente do que a gente está
acostumado, vamos falar assim, quando a gente está desenvolvendo software livre, né? Assim, de forma, né, usando lá os nossos microserviços, fazendo um front-end, comunicando e tudo mais. Então, querendo ou não, engessa um pouquinho. Como que você vê isso? Toda essa questão de boas práticas e manutenção no OutSystems? O OutSystems, como qualquer ferramenta de desenvolvimento, tem alguns padrões que são fornecidos e que vai ajudar o usuário a implementar uma solução com qualidade. Porque, querendo ou não, por ter muita celeridade no processo de desenvolvimento, fica muito fácil de se implementar coisas que não sejam manuteníveis no futuro. Então, ele traz um Architecture Canvas, que vai ter diversas camadas ali dentro, como sugestão, como a camada de orquestração de aplicações, a camada de end-user / interface, a camada core ou API, que basicamente vai ficar o seu back-end e seu banco de dados, e a camada de library ou foundation, que vai ficar suas bibliotecas e toda a integração que você precisa com recursos que ele não tem pronto. Esse Architecture Canvas fica disponível na plataforma, todo mundo pode consultar. Uma vez que se segue bem essa arquitetura implementada, adaptando para o cenário, você consegue desenvolver algo bem escalável como qualquer outra linguagem. E isso também, ele também fornece, junto com esse Architecture Canvas, uma ferramenta de monitoramento da arquitetura. Então, uma vez que você instala essa ferramenta no seu ambiente, você consegue ver onde estão os desvios da arquitetura para você justamente orientar os desenvolvedores na possível correção. Legal. Então, quando você olha, por exemplo, para a IDE, que você falou, como é que chama a IDE do OutSystems? Service Studio. Service Studio. Então, quando você abre seu projetinho lá no Service Studio, você também consegue ver assim, as camadas bem modularizadas, igual você falou, claro, se a pessoa seguiu, né, as boas práticas, você consegue ver as camadas, assim, igual você vê num projeto normal? Consegue, porém, o OutSystems ele funciona separado por aplicações e módulos. Então, para você ver todas as camadas se conectando, você teria que acessar esse Architecture Canvas dentro do seu ambiente como uma aplicação, porque dessa forma você consegue ver todos os módulos se interconectando. Mas a partir do momento que você abre o Service Studio, você vai conseguir visualizar todas as aplicações correlacionadas e ao acessá-las você consegue ver seus módulos. Então, você visualiza tudo, mas não de uma maneira organizada dentro da hierarquia provida pelo Architecture Canvas. No final das contas, a gente consegue ter uma modularização ali, né, ainda aí uma organização para que você consiga escalar isso em produtos de grande escala mesmo, né, produtos mais complexos. Né? Isso. Né, então, eu acho que isso que é o mais importante aqui de ser levado em consideração e é algo que geralmente é questionado sobre ferramentas de low-code ou de no-code, né? E pensando ainda nessas questões, né, sobre as ferramentas de low-code, tudo que você citou aí que existe na plataforma do OutSystems são mais ferramentas para acelerar o desenvolvimento, né, as entregas, né, o próprio site do OutSystems defende, né, que ele permite que você entregue soluções tão complexas quanto as que a gente tem hoje, mas com muito mais agilidade, né, e tudo mais. Você acha que, de fato, a questão da curva de aprendizado e a velocidade de desenvolvimento mesmo é um ganho muito forte no OutSystems? Porque, querendo ou não, ainda é uma plataforma que exige, né, tem ali sua curva de aprendizado, tem as suas boas práticas, né, e ainda precisa de, imagino eu, desenvolvedores estarem atuando ali numa ferramenta de no-code que anula o fator desenvolvedor aí da jogada, né? Então, como que você vê isso, essa questão de acelerar o processo de desenvolvimento? Eu acho que é o maior ganho da plataforma hoje, tá? É a celeridade e a velocidade com que você consegue colocar uma solução na mão do usuário final. Um tempo atrás, no site deles, eles propõem que um desenvolvedor OutSystems equivale a 7 desenvolvedores normais dentro da ferramenta. E dentro do fluxo de desenvolvimento normal de um software. Por quê? Porque a curva de aprendizado dentro da plataforma, para quem já tem algum background de desenvolvimento, é bem menor, além de oferecer vários padrões e recursos visuais que vão ajudar o desenvolvedor nesse fluxo do dia a dia ali, de desenvolvimento de histórias, a ganhar essa celeridade. Associado a isso, a gente ainda tem todo o encapsulamento que o desenvolvedor não precisa se preocupar, porque a plataforma vai trazer para ele todo o processo de publicação dentro de um ambiente já pronto através da interface visual da IDE,
assim como ele também vai trazer toda a parte de DevOps, com pipelines de implantação e configuração de infraestrutura prontas para o desenvolvedor, e o monitoramento, que é um dos grandes ganhos que a plataforma tem, através de toda a gestão de logs que ela tem para interfaces, aplicações mobile e toda a parte de back-end relacionada. Então, na sua experiência pessoal, aí, você considera que os softwares que foram desenvolvidos aí por você, pelo seu time, usando OutSystems, foram, de fato, construídos muito mais rápido do que seria usando um fluxo de desenvolvimento normal? Com certeza. A gente chegou a fazer aplicações B2C para vendas online em 25 dias no início da pandemia, focando 100% no negócio. Então, isso é um exemplo de um case, de uma situação onde a gente conseguiu fornecer algo, uma solução pensada no negócio, sem preocupar totalmente com a tecnologia que estava envolvida por trás, justamente por causa da acessibilidade. Bem, bem interessante. Mas eu fiquei um pouco na dúvida nessa parte do conhecimento, né? Como vocês estavam falando, que existe uma curva de aprendizado, mas ela talvez não seja tão alta como aprender, às vezes, outras linguagens, outras plataformas e ferramentas. Mas eu fiquei pensando no conhecimento nichado. Porque, assim, por exemplo, há muito tempo atrás, eu já trabalhei com Tíbico. O Tíbico era uma ferramenta tipo low-code também, né? Bem low-code, no-code, que era de drag and drop e tal. Em algum momento nessa vida desse cliente que tinha muitas aplicações em Tíbico, ficou difícil a manutenção dessas aplicações porque as pessoas não conheciam mais Tíbico, não conheciam como mexia em Tíbico. E eu fico um pouco, né, receosa dessas ferramentas caírem nesse mesmo limbo, de tipo assim, é um conhecimento tão nichado que às vezes não tem gente que sabe trabalhar com ela. Como que é isso? Assim? Você acha que não? É tão mais fácil que, não. Você lê uma coisinha ali, você já está voando no OutSystems. O OutSystems hoje, por ser uma plataforma proprietária, com certeza existe o risco por trás de cair em desuso, né? Como qualquer outra ferramenta e framework do mercado. Hoje, por exemplo, a cada segundo o pessoal brinca que nasce um framework JavaScript aí no meio do caminho, né? Mas é uma plataforma que vem há muitos anos se consolidando no mercado. Então, teve versões muito iniciais, onde o pessoal começou a utilizar e era um público muito específico. E com o passar dos anos, a plataforma vem crescendo e evoluindo, dando essa possibilidade enorme de desenvolvimento de solução dentro dela. Por causa dessa consolidação no mercado, da velocidade que ela traz para o desenvolvimento e entrega de solução, ela vem se consagrando no mercado a cada dia, associando grandes empresas do mercado internacional e nacional à sua marca, e com isso aprimorando o volume de profissionais que conhecem da ferramenta. Então, devido ao índice de crescimento, eu não acredito que ela vá cair em desuso tão cedo, justamente porque cada dia mais o desenvolvedor e as empresas buscam colocar soluções mais rápido no mercado para que atendam o negócio. Sim, mas ainda assim é um risco e é assim, né? Querendo ou não, uma desvantagem, né, da plataforma de ser proprietária e você ficar tendo um lock-in, né, daquele vendor, né? Se você quiser sair dele por algum motivo, você tem talvez bem mais dificuldade. E um outro fator também é a questão do próprio conhecimento mesmo, né? Que se você, imagino, é um especialista de OutSystems, né? O quanto desse conhecimento que se leva para outras plataformas de low-code, elas são parecidas o suficiente para que você aprofunde seu conhecimento ali e consiga reaproveitar isso em outras plataformas também? Sim, eu acho que são duas perguntas em uma com essas frases de vocês. Então, vou tentar começar pelo ponto da Fernandinha, onde a gente traz a possibilidade de sair da plataforma. O OutSystems, por trás dos panos, ele é um código transpilado. Então, ele tem toda a interface visual onde você coda e aquilo, de alguma forma, vai ser implantado num recurso de infraestrutura. Hoje, o back-end dele é .NET. No passado, ele tinha .NET Java, particularmente agora, nessa última versão, salvo engano, é só .NET. E o front é transpilado em React, tá? E React Native, salvo engano. Então, o que acontece? Quando você decide sair da plataforma, tem toda a possibilidade de você pegar o código gerado por ela e implantar isso dentro de um ambiente proprietário. Então, você não fica preso à plataforma, você pode sair. Claro que é um código autogerado, vai ter uma capacidade maior de entendimento. Deve ser meio zoneadinho, às vezes, né? Por ser autogerado, né?
ser gerado. O código gerado é essa simplificação de nome, né? Essas coisas assim, né? Imagino, né? De lógica também, tudo meio... um código gerado normalmente não é feito para alguém ler e entender 100%, né? Sim, sim. Mas como ela usa todas as nomenclaturas que você está descrevendo, como names e descrições dos componentes visuais, ele tende a ser um pouco mais Entendi. entendível por trás dos panos, tá? Não é um código que ninguém vai conseguir ler, ou impossível de se ler como a maioria das ferramentas que do passado funcionavam. Você consegue pegar isso e implantar em outros ambientes, caso queira sair da plataforma, tá? Já pensando na outra pergunta relacionada ao conhecimento que você consegue utilizar, por ser uma plataforma focada em desenvolvimento de software, todos os conceitos que você utiliza lá dentro são aplicáveis tanto nos frameworks front-end para você reutilizar, no lifecycle de telas, as lógicas de implementação do front, as integrações que precisa se fazer, assim como toda a parte de banco de dados, modelagem e o back-end ou server actions que você vai criar é reaproveitado por se tratar de algo focado em desenvolvimento. Então, tudo aquilo que você conhece de uma linguagem normal será aplicado lá dentro. Pensando em banco de dados, a gente fala de colunas, tipos e índices, por exemplo. Pensando em back-end, vai ser falado ali relacionado à latência, volume de comunicações, você consegue aproveitar, assim como a lógica, questões de exceptions e coisas do tipo, que está muito associado ao desenvolvimento tradicional. E no front, como foi falado antes, a questão do lifecycle, fluxo de uso das telas, as lógicas e integrações assíncronas que a proposta das telas reativas traz. Então, toda essa abstração de conhecimento é possível de se aproveitar para qualquer outra ferramenta de desenvolvimento. Entendi. Ainda nessa parte de migração que você falou, né? Que você falou, se eu quiser sair da plataforma é simples, porque eu tenho, né, os meus códigos gerados que eu poderia implantar na minha infraestrutura proprietária. O contrário também é verdade? Imagina só, né, um caso, eu tenho uma ferramenta aqui que eu desenvolvi de forma proprietária lá, React e .NET, né? E agora a evolução dela eu quero fazer no OutSystems. É possível? Que eu saiba, não. Eu nunca vi nada relacionado a isso com a importação de uma aplicação para dentro da ferramenta. Porém, eu já vi alguns padrões, inclusive de migrações de sistemas sendo aplicados. Então, o pessoal pega o back-end, disponibiliza todas as regras e integrações através de serviços dentro da aplicação e, aos poucos, vai fazendo um estrangulamento desses recursos para dentro do OutSystems, sem precisar fazer tudo de uma vez. Então, isso é uma possibilidade existente, visto toda a camada de integração que a plataforma traz. Ainda, achei bem interessante mesmo. Mas ainda nesse tópico do conhecimento, e a gente fala um pouco de complexidade também, eu fiquei na dúvida, você até trouxe uma métrica que o próprio pessoal da OutSystems fala, que é de 1 para 7, né? Assim, quando eu estou usando OutSystems, eu posso fazer o trabalho de 7 pessoas que fariam sem o OutSystems, né? E aí eu fiquei pensando, porque com a complexidade das aplicações do mercado, que a gente vê que, tem muitas aplicações que não são só CRUDs básicos e tudo mais, né? Que tem muito mais regras de negócio, tem integração para tudo que é lado e tudo mais. Ainda pensando nessas aplicações mais complexas, é verdade eu dizer que eu ainda preciso de devs para programar o OutSystems, porque eu entendo que as aplicações muito simples, muito simples, pessoas de negócio, eu acredito que elas devem conseguir endereçar bem. Mas essas complexas, eu ainda sou bem cética de que pessoas de negócio conseguiriam fazer, porque, como você falou, se eu quiser criar um módulo, se eu quiser criar um trecho de código, eu vou ter que fazer em C#. Se eu quiser consumir APIs, eu vou ter que saber. Então, assim, como é que é a sua visão disso em relação a precisar de desenvolvedores? Acho que isso é um grande ponto no mercado, né? Cada vez mais as empresas querem trazer pessoas de negócio para o desenvolvimento de soluções através dos recursos no-code e low-code. No OutSystems, se a gente fala de aplicações simples, com poucos conhecimentos e usando a gama de recursos que tem disponível na plataforma, eu acredito que uma pessoa mais leiga consiga se desenvolver lá dentro. Mas a partir do momento que eu demando uma solução mais complexa e que tem muitas regras de negócio, ou que vai crescer de uma maneira muito exponencial, é extremamente necessário um desenvolvedor com experiência, porque tudo que tem por trás desse mundo de desenvolvimento está relacionado ao que as outras linguagens já fazem.
Então, o OutSystems não substitui os desenvolvedores, ele dá só uma outra linguagem para que eles consigam desenvolver suas soluções e implantar, associando o que o negócio precisa à velocidade de entrega da ferramenta, da plataforma. Sim, e eu achei importante, né, o que você falou, e o com experiência, né, porque assim como uma solução, né, tradicional aí, Pro-Code, a gente precisa de pessoas experientes para fazer uma boa revisão de código, para seguir bons padrões, acredito que o OutSystems é a mesma coisa, né? Se eu largo lá uma pessoa totalmente inexperiente para fazer essas soluções mais complexas, a chance de virar uma gambiarra gigantesca ou um negócio com uma manutenção super difícil no futuro é enorme também, né? Sim, sim. O que mais se tem dentro da plataforma hoje com empresas que não passam pelo devido treinamento, com pessoas que não têm a devida experiência, é o que a gente chama de aplicações com vários puxadinhos, né? Porque acaba nascendo uma solução que todo mundo vai mexendo e ela vai crescendo de uma maneira muito desorganizada, sem padrões, sem nada, e depois da manutenção disso, isso fica extremamente complexo. Então, é extremamente importante seguir os padrões, ter pessoas que entendem desses padrões e das regras de desenvolvimento de software para que você tenha uma solução que seja escalável. E eu achei bem legal esse ponto da necessidade dos desenvolvedores, né? Porque é uma discussão que a gente sempre tem aí, até em relação à inteligência artificial também, e é algo que a gente está notando, né? Observando em todas as ferramentas que vão surgindo, que o desenvolvedor ele é indispensável ainda, né? Assim, por mais absurdas que sejam as capacidades das ferramentas, tem decisões e tem os próprios inputs que a gente vai dar para as ferramentas precisam de um conhecimento técnico prévio, né? E tudo mais. Então, acho que com low code, com a inteligência artificial, não é diferente, né? A gente precisa de ter essa experiência antes para poder gerar os novos produtos e tudo mais. Então, a gente sempre tem essa discussão, né, se o desenvolvedor vai acabar, e cada vez mais a gente tem a resposta que não. Né? Então, quem está nos ouvindo pode ficar tranquilo, ou não, né? Vai saber. E assim, entrando lá no site do OutSystems e dando uma olhada no que eles defendem, e até falando sobre coisas que a gente já comentou aqui por alto no episódio, eles falam que tem integrações com serviços externos, a parte de escalabilidade também eles defendem fortemente que é ok. Você mesmo citou aqui de sistemas mais complexos que são escaláveis, a possibilidade de fazer ferramentas cross-plataforma, ou seja, fazer um front-end web, mobile, responsivo. A parte de CI/CD parece madura também, né? De você conseguir fazer um deploy fácil, né? E de conseguir ter essa integração contínua. Você falou também de monitoramento de performance. A gente não comentou aqui, mas lá no site deles também defendem que segurança é um ponto forte lá do OutSystems, então consegue garantir algum nível satisfatório de segurança para produtos grandes. Então, assim, parece uma plataforma que realmente cobre todos os aspectos ali importantes de um ambiente de desenvolvimento para produtos complexos hoje, né? Dada a sua experiência aí, você notou algum gargalo, algum ponto negativo em alguma dessas coisas que eu falei ou algum outro ponto em que o OutSystems ainda deixa a desejar ou ainda está atrás dos processos mais comuns de desenvolvimento? Eu acho que os dois principais pontos negativos que a gente passou foi relacionado à front, que é algo normal de low-code, que dá muito trabalho customizar mesmo, sabe? Mas é normal porque esse aqui é algo que não está pronto. Então, o low-code, de alguma forma, ele tem que acelerar, e a forma de acelerar é deixar coisas prontas. E o segundo ponto é crescer de maneira desorganizada, sabe? Porque, do contrário, tudo que a gente quis fazer dentro da ferramenta, a gente conseguiu sem muito esforço, sabe? Então, eu acho que os dois principais pontos negativos foram esses. Se você precisar de implantar um front-end com uma experiência bem personalizada, assim, animações, esse tipo de coisa, você ainda assim recomendaria o uso do OutSystems? Você acha que aceleraria o desenvolvimento ou teria o mesmo trabalho que você teria no desenvolvimento convencional? Pensando em front-end, pensando nos pontos negativos da plataforma, eu acredito que um dos principais gaps ainda é o front-end. Porque falando em low-code, toda ferramenta low-code traz diversos componentes prontos justamente para acelerar o desenvolvimento.
Então, a partir do momento que você precisa de algo extremamente customizado dentro do seu front-end, que você não vai usar os recursos visuais prontos que a plataforma tem ou a comunidade disponibiliza na Forge, isso se torna um gargalo, porque vai ter que ser desenvolvido no código mesmo, como seria em qualquer outra ferramenta ou linguagem de desenvolvimento, através de HTML e CSS. Além disso, eu acho que o outro ponto negativo seria o crescimento de maneira desorganizada, desordenada dentro da plataforma, porque isso faz com que os diversos módulos que vão ser criados não sigam os padrões recomendados e isso não torna as soluções escaláveis. Você começa a perder muito tempo correndo atrás de problemas e possíveis bugs gerados dentro de qualquer alteração das suas soluções. Assim, eu falei esse exemplo do front-end customizável, mas é claro, são casos de projetos aí que vão ser bem específicos, né? Não é o caso mais comum de se ver, então, assim, foi mais para tentar achar uma situação em que realmente não seria vantajoso aí estar usando OutSystems. E uma outra coisa, falando desse tópico ainda, só me vem uma coisa em mente. Se é tão bom assim, tem que ter um ponto negativo. E na minha cabeça só pode ser o custo. Com certeza. Então, assim, é maravilhoso, é igual a então gente está falando aqui de uma Ferrari, né? Um carro lindo, perfeito, atende super bem todo mundo. Mas quanto que custa essa brincadeira? Assim, para competir com o mercado de desenvolvimento, né, Pro Code, né? Isso vale a pena financeiramente também? Isso depende muito do tamanho da empresa e do volume de soluções que ela vai ter. O OutSystems é uma ferramenta muito cara. Então, justamente por trazer todo esse ecossistema completo, ele talvez seja a ferramenta mais cara do mercado hoje, dentro de todas as disponíveis. Dentro da licença mínima, há algum tempo atrás, na empresa que eu trabalhava, a gente pagava, em média, R$600 mil por ano para manter a plataforma. Mas o sistema de precificação deles está muito variável. Tem precificação por aplicações, precificação por usuário, precificações para grandes portfólios. Então, isso é bem flexível no momento de contratar a plataforma. Com certeza, né? O custo seria essa desvantagem que a gente estava procurando, né? Da ferramenta, porque afinal, senão tudo nesse mundo seria feito com OutSystems, né? E aí eu fiquei pensando, porque uma das coisas que é uma barreira para a gente adotar ferramentas low-code normalmente nos clientes é a falta de um contrato com essas ferramentas ou de uma diretiva da empresa com essas ferramentas, né? Então, assim, por exemplo, é difícil eu, num cliente que nunca usou OutSystems, chegar e falar assim, vamos usar OutSystems? Ou vamos usar um Power Apps? Às vezes você não tem não tem nada daquilo ali, não tem nem licença com a Microsoft, não tem nem licença com a OutSystems, não tem nada, nunca nem discutiu isso. E aí eu vejo que isso também é uma barreira, acho que tanto para adoção, né, de OutSystems quanto de outras ferramentas low-code, que é essa falta de diretivas oficiais, né, em relação a esse tipo de ferramenta, o que faz com que essas iniciativas pequenas, né, ou aleatórias, percam um pouco de força por não terem, né, diretivas mais oficiais. Com certeza, eu acredito muito que o custo está envolvido nisso e às vezes também a falta de direcionamento das iniciativas, justamente pelos prestadores de serviço ou pela própria equipe interna que vai mostrar todos os benefícios de uma plataforma como essa ou de qualquer outra ferramenta para toda a área de negócio, para que todos juntos tomem essa decisão de caminhar nessa direção para que gere realmente o valor esperado pelo negócio. Assim, igual a gente sempre fala aqui que a arquitetura de software está muito relacionada à parte, né, de custo. A gente tem que pensar aí se aquela métrica de um desenvolvedor para 7 também se paga, né? Será que você vai, né? Um desenvolvedor fazer o trabalho de 7, mas eu vou pagar o custo de 7 desenvolvedores para um desenvolvedor produzir aquele produto? Então, será que vale a pena mesmo apostar na ferramenta? Então, tem que fazer muita conta e ver se realmente vale a pena para cada contexto. Né? Tô acreditando que as desvantagens, né, do tudo que a gente falou, além do custo, né, igual você mencionou essas duas coisas de difícil. Customização não é tão assim como outras ferramentas do code. A manutenção, às vezes, se eu não criei com as melhores práticas, também pode ser difícil, né? E eu acho que também tem esse negócio do lock-in do vendor, que querendo ou não, como você falou, existe a possibilidade de migração, mas ainda
pode ter alguma dificuldade ali com o código gerado, né, de não ser tão simples assim, né, no sentido de entender este código depois. Enfim, eu acho que tem muitas vantagens, que a gente passou esse episódio inteiro falando sobre vantagens, mas eu acho que assim como qualquer plataforma, ferramenta, tecnologia, também tem as suas desvantagens, né? Então é importantíssimo, como você falou, fazer um trade-off aí, entender, né, o custo vale a pena? Vale a pena eu ficar com isso aqui, todos os meus sistemas ir para né, para essa ferramenta? Se isso no futuro eu quiser mudar, e aí? Né? Enfim, acho que esse tipo de discussão é importantíssimo, assim como, né, qualquer sabatina aí do software. Então, pensando no futuro aí do OutSystems, né, outra coisa que eles defendem bastante no site deles é que eles são AI-driven, né? Então, eles estão cada vez mais querendo introduzir a inteligência artificial nos processos de desenvolvimento. Assim como todo o mercado está caminhando para isso, né? O OutSystems está caminhando para isso aí também. Eu acho que ele só tem a ganhar, né? Igual a gente estava comentando aqui em vários dos processos que a gente comentou. Eu acho que a inteligência artificial conversa muito com o low-code, né? Porque as duas estão atuando de modo a criar uma camada de abstração que torne mais fácil o desenvolvimento das aplicações, né? Então, unindo essas duas coisas aí, eu acho que o OutSystems tende a crescer ainda mais, né? Como já vem apontando em crescimento nos últimos anos. É algo que pode impulsionar ainda mais, né, o uso da plataforma. Com certeza. Todo o mercado de software está caminhando na direção da inteligência artificial, né? Isso é um fato aí do dia a dia. E o OutSystems não é diferente, tá? Indo nessa direção também. Dentro da Forge, inclusive, já tem diversos componentes de parceiros para fazer justamente a integração com as IAs disponíveis no mercado. Então, os componentes já foram disponibilizados pelos parceiros e podem ser incorporados dentro das aplicações. É isso aí. Então, assim, se alguém estava pensando que acho que a IA vai acabar com o OutSystems, não, ela está presente lá também, né? Mais uma ferramenta que auxilia. Talvez vai acelerar ainda mais, né? Assim, isso. Como imagino que o Copilot também, em breve, deve estar aí no Power Apps, acredito eu, né? Assim como outras também, que estão, com certeza, enfim, tem muita ferramenta que está integrando copilotos, né? Acredito que o OutSystems não vai ser diferente. E vai acelerar ainda mais. Aí fica, de novo, o nosso trade-off que a gente já falou. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer o Marcos pela participação aí. Conhecemos tudo sobre o OutSystems hoje, então foi uma discussão bem legal. E até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu! Muito obrigado, gente. Até mais.